mais um dia do nosso curso de capacitação para servidores, promovido pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Unifal. E hoje nós teremos uma live com o tema A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, com um convidado muito importante, ilustre para nós, que é o Henrique Sauli, que é analista ambiental concursado, integrante da equipe da Agenda Ambiental na Administração Pública, do Departamento de Educação e Cidadania Ambiental, da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. Henrique, muito obrigada pela sua presença conosco. É uma honra poder te ouvir aqui alguns instantes dentro do nosso curso e num tema tão importante para nós dentro do nosso curso. Então, fique à vontade e estaremos por aqui. Se for necessário, eu abro o microfone para falar também. E vou acompanhando no chat aqui. Todo mundo que quiser já ir colocando considerações e perguntas, a gente abre para um debate logo mais a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, eu que quero agradecer o convite, poder estar aqui participando, poder falar, aprofundar um pouco sobre a agenda ambiental na administração pública, a 3P. É uma honra sempre poder estar presente, né? A gente pode falar presente porque nós estamos online aqui, ao vivo, e ter esse bate-papo fluente, conversar, fiquem à vontade. A Julieta vai estar fazendo a administração, né, a gestão aqui da live. De toda forma, eu já deixo claro que todos possam também depois interagir, a gente pode estar interagindo aí com algumas dúvidas, alguns aprofundamentos, mas quero agradecer em nome da equipe, da 3P, do Ministério do Meio Ambiente, podemos estar aqui presente, conversando, falando sobre uma agenda que para nós também é tão cara assim. Eu vou estar iniciando, então, né, com uma postura de slide, fica uma apresentação não tão dinâmica, mas porque vamos estar todos sentados, né? Mas, de toda forma, vou ver se eu consigo fazer ela ter um dinamismo pela própria formato da agenda. Primeiro, eu quero passar para vocês um contexto histórico, da linha do tempo de sustentabilidade. É lógico que eu não vou pegar desde o tempo de... Porque se a gente pensar desde que o ser humano se transformou em agrícola, ele já começou a interferir no meio ambiente. Porém, foi no século passado que começou-se a discutir exatamente essa questão de como que é você está utilizando insumos finitos de forma infinita. Então, na primeira conferência internacional sobre o homem e o meio ambiente, que foi em Estocolmo, em 72, foi apresentado um relatório do Clube de Roma, que é um clube que era feito dos grandes empresários, industriais, donos do Fiat, Olivetti, que eles acabaram pedindo para o MIT fazer um relatório exatamente para verificar isso. Dá para dar essa continuidade? A gente pode continuar utilizando essa forma, todos os recursos naturais, da forma que estamos utilizando, ele realmente de forma... Ou ele vai se finar em algum momento, como que a gente pode utilizar? E aí a proposta, como o relatório foi muito impactante, a proposta inicial em 72 dos países industriais era que o desenvolvimento fosse tendência ao zero, né? Que tivesse uma velocidade muito mais lenta. Mas houve, de contrapartida, os países que naquela época eram até chamados de subdesenvolvidos, mas que estavam em desenvolvimento, falaram que não, que todas as indústrias estavam achando que estavam ocorrendo algum excesso de poluição no entorno de onde que eles moravam, nos países deles, que eles podiam estar encaminhando, né, colocando essas indústrias em outros países. E foi assim que se configurou essa distribuição, né, essa mudança da parte industrial de vários países, de setores, e foram para países que estavam em desenvolvimento. O que é legal aqui observar, que eu botei assim em estribilho, que se a gente, né, souber e entender que até 1800 nós tínhamos atingido uma população de 1 bilhão, ou seja, a pressão sobre o meio ambiente era de 1 bilhão de pessoas, ou seja, desde o tempo do Neolítico, desde exatamente disso, de ter se transformado em agricultores, saída-coletores, fazer todas aquelas reformas, né, ter as descobertas, vamos dizer, até chegar mesmo na Revolução Industrial, nós estamos com 1 bilhão de pessoas. Em 170 anos,
nós triplicamos. Né? Então, em 1972 já teve essa preocupação até demográfica, porque já é outra forma de consumo. Pensa se todos quiserem, é o que sempre falam atualmente, né? Se todo mundo quiser fazer o consumo que um americano médio faz, ou um francês médio, a gente vai precisar de muito mais terras, né? Planetas terras, porque não daria conta. O relatório de Brundtland, em 87, a gente já atingiu, 15 anos após, já teve 1 bilhão, ou seja, se a gente demorou 1.800 anos, toda a parte antes de Cristo, tudo, e a gente chegou a 1 bilhão só nesses 15 anos. Ou seja, a pressão demográfica, se nós pensarmos, o número de população é muito crescente, está numa espiral evolutiva, mesmo que se fale que está diminuindo em alguns países, está mesmo equilibrando uma pirâmide, mas isso, na verdade, não ocorre. A pirâmide continua subindo, nós temos ainda uma taxa de crescimento assim, bastante impressionante se pensarmos na história humana, né, no planeta Terra. Ali foi discutido já exatamente o futuro comum. Nesse relatório foi discutido o futuro comum, em 92, na Agenda 21, foi discutido como você agir local, pensar global, agir local, daí nós fomos para a Cúpula Mundial de Desenvolvimento, já sabendo que tínhamos que englobar todo mundo nessa questão ambiental, o tripé, né, desenvolvimento sustentável, depois a declaração da Organização Internacional do Trabalho, que exatamente, eles estavam buscando mais nessa parte, era evitar mesmo os trabalhos forçados, trabalho infantil. Depois teve os Objetivos do Milênio, que foi já um início para a Agenda 2030, que hoje seria os ODS. Né? Mas já agora, a gente já está com uma população de 7 bilhões, em 2020. Então, se a gente pensar que de 1.800 para 2020, em 200 anos, a gente, assim, multiplicou por 7, né? Praticamente por 8, o número de habitantes no planeta. Isso, vamos dizer, então a gente leva todas essas questões que a gente falou na questão da linha de sustentabilidade, isso é um contexto mundial, e daí nós vamos, então, vamos dizer, entrar no impacto que a administração pública realiza, porque a administração pública também utiliza diversos produtos e insumos provenientes dos recursos naturais e que geram vários tipos de resíduos. Né? Nós temos aqui desde o resíduo orgânico, o plástico, que demora muito mais 100 anos, temos o papelão, que é um pouco mais amigável com o meio ambiente, e todos os insumos que nós temos, né? O uso da água, da energia. Igual que foi a resposta da administração? O Ministério do Meio Ambiente trouxe a resposta como uma 3P, né? Uma agenda ambiental na administração pública voltada com a responsabilidade socioambiental. Ela é uma agenda de adesão voluntária, ela se destina às 3 esferas do governo, né? Federal, estadual, municipal. Depois vocês vão verificar o gráfico. É bem interessante que não tem, assim, muita diferença do número de instituições participantes do federal, estadual, municipal, um pouquinho mais do federal. E também, ela também é voltada para os 3 poderes da República, do Executivo, Legislativo e do Judiciário. É um pouco diferente do PLS, né, porque o PLS é só federal, e a 3P ela já tem essa visão mais interativa, né, mais global, porque a ideia dela, até por ser voluntária, é estimular, né, sensibilização dos próprios gestores, não é só dos servidores. Né, a gente sempre fala que a ideia, um princípio, objetivo mesmo da 3P, é estimular os gestores públicos a incorporar esses critérios, né, de gestão socioambiental nas suas atividades para buscar a redução do impacto socioambiental negativo decorrente das atividades públicas. Ela foi institucionalizada em 1999, que ela se deu início, eu vou estar falando também, né, da sua linha do tempo, mas é legal sempre observar que ela tem uma portaria, uma normatização, e a mais recente é essa portaria 326, de julho de 2020. E por que adotar a 3P? Primeiro que a administração pública tem que ser um exemplo. Nós temos que pensar que a administração pública sempre está na mídia, né? Pode estar sempre ou relacionada a um bom fato, ou alguma ação não tão benéfica, porque sempre é impactante, a administração pública impacta na economia das pessoas, impacta no seu dia a dia, mas nós temos que ser exemplo, pelo menos nessa questão da indução de mudanças, né, de padrões de produção e consumo, para
promover mesmo a economia e eficiência da aplicação dos recursos públicos. A intenção é a redução, né, dos impactos socioambientais, como já foi falado, gerados, e combater a cultura do desperdício. A gente sabe muito bem que a administração pública é vista como assim mesmo na cultura brasileira, né, as coisas públicas, como uma praça, o próprio, né, a diversão em outro local público, no litoral, numa praia, parece que não tem meio que dono, né? Porque todos nós somos o dono da praia, porque ela é pública. Então, nessa questão, parece que você pode sujar, você pode utilizar de uma forma regular, porque não está saindo do seu bolso, né? Então, esse combate ao desperdício era bem isso. Se descartava muito papel, se faz impressão sem realmente necessitar. Então, uma das questões da administração pública foi exatamente trazer esse tipo de cultura, esse tipo de atitude, esse tipo de padrão, né, para que diminuísse o desperdício. Agora, é legal sempre ressaltar que a 3P é um programa de gestão da área meio, porque muitas vezes também tem essa confusão, né? Pô, então, mas por que vocês não atuam dessa forma? Por que a 3P às vezes não aparece? É porque ela é transversal. Ela vai estar, vocês vão estar vendo, vocês têm o interesse de estar participando, vocês já estão com o PLS, vocês vão fazer a adesão na 3P, mas é sempre bom frisar que é isso. Ela vai estar fazendo parte de toda a linha, a cadeia da gestão da instituição. Tanto que na hora que a gente fala assim, na hora de compor a comissão que vai fazer a gestão da 3P na instituição, a gente pede, a gente orienta que tenha pelo menos um servidor de cada área, para que ele possa também influenciar, sabe, no dia a dia mesmo, porque isso é atitude. A gente tem que pensar que sempre são costumes. Algumas vezes nós estamos viciados com um tipo de ação, atitude, e que tem que ser assim, meio, não digo policiada, mas que pode ser combatida com, assim, com exemplo. Você não precisa estar falando para o colega, não precisa também ficar gastando tanto papel, mas você dá o exemplo que você só manda para a sua impressora quando o seu documento está realmente feito, relido. Isso é quando ainda precisa agora imprimir. Nós estamos agora muito com selo eletrônico, né? Não há muita necessidade mais de impressão, nós conseguimos diminuir muito a impressão. Agora, a adoção da 3P também é a promoção da prática dos 5Rs. No passado, se falava muito de 3Rs, né? Que era a redução, né? Você comprava somente o necessário, consumia o imprescindível, reaproveitava, você utilizava até o máximo, né? Ampliava a vida útil do produto e reciclava. Que no exemplo brasileiro nós temos muitas latinhas de alumínio, que é um exemplo muito assim que todos conhecem. A gente sabe que os coletores de reciclável geralmente valorizam muito o alumínio porque ele é aproveitável, né? Praticamente 100% dele. Mas foi introduzido o repensar e o recusar. A gente vai até passar esse pensamento agora para o momento que estamos vivendo, da pandemia. Né? Se a gente, pelo menos eu, que estou trabalhando remotamente, eu olho para o meu armário, eu até repenso, falo, nossa, eu tive essa necessidade mesmo de comprar tanta roupa, e olha que meu armário é só um armário. Né? Eu só tenho uma porta de armário, eu não tenho outros armários de roupas, eu só tenho uma porta. Mas traz essa questão mesmo, né? Precisaria, ou vou precisar novamente, é um aprendizado que nós estamos tendo. Né? A reforma dos espaços estão até existindo mesmo, porque muita gente, com a questão de estar trabalhando remoto, teve que invadir espaços da sua casa e fazer essas adequações. Então, é bem o repensar e o recusar. A gente pode pensar até que essa questão da pandemia, se talvez tivesse ocorrido algumas recusas, se a gente acreditar que foi feito, né, que esse vírus se desencadeou em feiras, que de repente tinha um morcego acima, numa jaulinha, e abaixo estava um pangolim, que do lado estava um coelhinho, que estavam vários animais, um em volta do outro, que na natureza não iam se encontrar, né? Quanto mais alguém ainda se alimentar dos dois ao mesmo tempo, então isso daí, vamos dizer, que não foi um laboratório de científico, foi um laboratório humano. Então, isso daí, se ali as pessoas tivessem consciência de falar, não, eu me recuso a eu mesmo ter um estabelecimento que eu vou colocar determinados animais que são, assim,
nativos até de outros países, podemos dizer, né, que não seriam, né, seriam exóticos, e provavelmente na natureza nem se encontrariam no seu dia a dia. Um fica abaixo da terra e com hábito noturno, o outro sobrevoa. Nós estaríamos tendo evitado exatamente, provavelmente, essa pandemia. Então, seria a recusa, né, de consumir produtos que geram esses impactos socioambientais negativos. Estou trazendo um pouco assim mais para a atualidade também, para não ficar só na questão de resíduo, que geralmente é muito mais fácil, né? Nós falamos sempre do resíduo sólido, nem ainda do resíduo que é o gasoso e nem o fluido. A 3P ela se baseia em eixos temáticos. Ela tem 6 eixos temáticos que ela trabalha em torno deles, né? Então, nós temos o uso racional dos recursos naturais e bens públicos. A gente pode levar aí os bens públicos como uma questão, como eu já falei, das praças públicas, mas também a questão dos rios, dos mares. A gente pode ir para a Constituição Federal, também para o conceito que é posto pela Constituição. A gestão adequada dos resíduos gerados, ou seja, toda instituição, nós, como a gente tem um impacto ambiental, a gente também utiliza, como foi visto logo nos inícios do slide, acho que é o segundo slide, mostrando que nós consumimos e acabamos gerando, né? Se nós utilizamos copos plásticos, nós vamos acabar gerando esse resíduo. Mesmo utilizando de uma forma correta o papel, em algum momento você pode se equivocar na impressão, ou mesmo ele vai ter que fazer uma comissão desfazedora e você vai acabar realmente fragmentando essas documentações. Depois temos a qualidade de vida no ambiente de trabalho, que é importante você estar bem, né? Você está indo para o trabalho e se sentir bem naquele local de trabalho, para você poder estar mais eficiente e estar mais acolhedor com as ideias, com mudanças de rumo, tudo. Eu vou estar depois exemplificando o que nós realizamos de cada um desses eixos no Ministério do Meio Ambiente. Não vou exaurir todos os exemplos, mas vou estar dando uns exemplos mais assim, objetivos, diretos. O outro que faz parte do eixo, a sensibilização e capacitação dos servidores, que é o que vocês estão tendo agora, essa oportunidade. É uma oportunidade sempre para ambos, né? Tanto para mim, que estou expondo o material, como para vocês que também que estão ouvindo, estão recebendo essas informações. A utilização de contratações públicas sustentáveis e as construções sustentáveis, que é uma forma de uma arquitetura mais amigável com o meio ambiente. Agora eu vou passar para alguns exemplos aqui de ações que nós realizamos no Ministério do Meio Ambiente, do uso racional de recursos naturais e bens públicos. Lá, nós chegamos a trazer uma redução de 65% do número de lâmpadas, das áreas comuns mesmo, e 50% da parte de escritório. Foi de 7 mil lâmpadas nas áreas comuns e 3 mil nas áreas de escritórios. Isso é uma redução assim, espantosa. Isso daí ficou na medida de transformação. Isso aqui é uma foto do local, então vocês podem ver que tem muito mais refletores. São lâmpadas assim, que consomem menos energia e eles iluminam de uma forma bem melhor, né? O ar-condicionado também aí tá em exposição, esse daqui. Ele é acionado até por computadores individual. Então, vamos dizer, se de repente você não é mais aquele central que está todo ligado, você entra na sala, você verifica até o número de pessoas que estão ali, você combina, fala, precisa de ar-condicionado? Não. Precisa, então só vão ligar uma palheta para lá, ou só ventilar. Então, isso diminui muito, né, a economia. Aqui a gente está falando de 30%, 50%. Só da instalação, né? O uso mesmo, ele traz... Você sabendo usar, ele chega mesmo no 50% de economia. E os arejadores dos bicos de torneiras também, que visam uma redução, né, do volume da água, de água despejada. Outro exemplo, dentro daquele, né, dos 6 eixos, nós temos a gestão adequada dos resíduos gerados. Então, nós temos vários pontos de coleta no Ministério do Meio Ambiente, né? Fizemos aqui a instalação de coletores específicos, da coleta seletiva, atendendo o decreto 5.940, da coleta seletiva solidária, utilizamos a reutilização do papel. Então, dentro dessas caixinhas, nós temos uma caixa menorzinha também, que daí é para você reutilizar o verso, para rascunho. Nós temos aqui o ponto de coleta da bituca de cigarro. A gente gostaria até que as pessoas assim, conseguissem depois eliminar esse vício no sentido da própria saúde dela. Mas eles conseguem fazer, a gente trabalha aqui com a UNB, a Universidade aqui de Brasília,
E eles têm um trabalho muito legal de transformar essas bitucas depois em papel, que são direcionados para um local de pessoas que estão reclusas, mas que eles podem utilizar como para arte, né? Então, vira aqueles papéis de desenho, é um papel reciclável um pouco mais grosso. É bem interessante o trabalho deles que eles conseguem fazer, ou seja, eles transformam o lixo em algo até benéfico para a sociedade. Outras ações são a qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Como eu havia falado, é uma questão importante. Teve a construção aqui da praça, isso aqui é uma foto aqui da parte externa do Ministério do Meio Ambiente, é o bloco B da esplanada. E o que eu gosto de falar sempre foi a disponibilização do bicicletário, né? Ele fica numa área segura, fica na interna, aqui não dá para ver a foto, mas ele fica em torno aqui, próximo da entrada mesmo. E o que trouxe, vamos dizer, esse bicicletário? A possibilidade da pessoa vir da sua casa fazendo exercício. Hoje em dia todo mundo está ocupado, é lógico que nesse momento de pandemia, até vou falar questão positiva do bicicletário na pandemia, mas vamos pensar no dia a dia normal, antes mesmo desse processo, desse momento que estamos vivendo, você possibilita ao servidor ou ao funcionário terceirizado que ele venha da sua casa, né, podendo contemplar até o ambiente externo dele, sem estar aprisionado, de repente, num coletivo ou dentro do seu próprio carro, num trânsito um pouco mais assim exaustivo, fazendo uso da ciclovia. Aqui em Brasília nós temos essa possibilidade, tem ciclovias de vários setores, Asa Norte, Asa Sul, tudo trazendo aqui para a esplanada. Então, a pessoa pode ter isso. Então, ela tem um benefício, até porque hoje em dia todo mundo tem uma vida mais ocupada, e ela pode já estar se exercitando. Então, tem esse benefício de saúde, teve a implementação do vestiário, mas algo maior ainda, se a gente pensar na questão ambiental, é um novo modal, né? A gente está utilizando o modal de ciclovia, tirando carros da via pública, né? Então, nós estamos diminuindo a emissão de CO2. Então, a questão ambiental está muito bem assim representada, né, nessa questão de você fazer a sua mobilidade para o seu trabalho, para o seu estudo, né, que seria o caso aí mais da universidade, via bicicleta. Não emite nenhum poluente, você faz exercício aeróbico e você tem mais disponibilidade, né? Se a gente pensar ainda na química da serotonina, se a gente pensar ainda na química orgânica do nosso corpo. A capacitação e a sensibilização dos servidores, como nós estamos fazendo no momento, a gente teve várias campanhas assim, né, de utilizar menos toalhas, né, apagar a luz ao sair, evite impressões desnecessárias, troque seu copo descartável por um durável, desligar o monitor quando você não está usando, e o descarte nos coletores corretos. Aqui as contratações, exemplos de contratação, sempre também ela fica um pouco pensando junto com a construção, né, o que a gente pode pensar, mas tudo passa pela licitação. Então, é tentar junto com o departamento, com o setor que seria de compra, responsável pela contratação pública, também de serviços, utilizar isso comprando materiais que tragam benefício, né, ou seja, menos desperdício, como é das torneiras com válvulas temporizadoras, redutoras de pressão, como das luminárias, como nós vimos que tem uma reflexão melhor no ambiente, e o uso da compra de papéis recicláveis. Então, é sempre a adoção, porque dentro de pesquisas também a gente pode pensar que as instituições públicas, o PIB das instituições públicas para a compra de material é expressivo. Então, ela pode ser um indutor, sim, de novas compras. O próprio papel reciclável foi um exemplo. No início, o papel reciclável tinha um preço mais caro, mas foi com a adoção da própria instituições da administração pública que possibilitou com que esse preço fosse reduzido, porque se a administração pública toda ela utiliza o reciclável, o público externo, ou seja, as pessoas na sociedade, também vão ter um acesso com preço bem melhor. Então, a gente pode pensar sempre a administração pública também como uma indutora, né, na parte econômica. E as construções sustentáveis, né, o sensor de temperatura
na sala, instalação de películas na fachada, reforma dos pisos, a individualização dos interruptores, porque isso é importante, porque às vezes você está naquelas salas que você aperta um botão e liga todas as lâmpadas, né? Então, teve toda essa engenharia, né? Toda essa mudança, e a redução dos elevadores também, assim, expressiva, pelo menos na esplanada, porque nós somos um bloco que reduziu. Geralmente, se vocês tiverem a oportunidade uma vez de visitar a esplanada, vocês vão entrar adentrar ao edifício, vocês vão assim que vocês passarem pelo check-in, né, pelo controle de entrada, vocês vão se deparar com 6 elevadores, bem no hall. E o Ministério do Meio Ambiente conseguiu fazer a redução para 3, ou seja, reduziu bem o gasto, não só o gasto que a gente pode pensar de energia, né, da ida e vinda, porque a gente pode até criar depois sistemas mais inteligentes, porque a gente divide também o prédio com outra instituição, com outro órgão, de repente um ir para cima, e só um ir para 4 andares, isso pode ser uma forma mais inteligente, mas de toda forma se reduziu a manutenção também, que é outro custo que se tem na administração pública, né, o custo de manutenção. E também aqui a gente botou até o selo, vou colocar o selo aqui, que é o sistema de reaproveitamento das águas de chuva, que acaba abastecendo, né, os vasos sanitários e mictórios. Bom, aqui é a evolução institucional da 3P. Ele está até num slide meio branco, eu não sei nem se vocês vão estar acompanhando, mas, de toda forma, eu não vou fazer toda a linha inteira, eu vou estar falando mais ainda dentro da linha aqui, já se foi colocado aqui como pontos expressivos, mas vou estar até mesmo só informando que eu acho que vale a pena o destaque mesmo. Primeiro, é a criação informal, né, em 1999 da 3P, então é uma agenda já que já tem, se a gente pensar que nós estamos em 2020, ou seja, ela tem 21 anos, a gente pensa assim, de uma agenda já, assim, consolidada. Ela já no próprio, após nem ser implantada, ela já recebeu um prêmio da Unesco, foi o prêmio de exemplo, né, melhor, exemplo na categoria meio ambiente. Foi dado até por ela ser voluntária. Porque, vamos dizer, um órgão público, um ministério, geralmente pode colocar uma instrução normativa, pode, né, encaminhar um projeto de lei, que os outros órgãos tenham que aderir obrigatoriamente, impostamente, como é o PLS. O PLS foi imposto pelo Ministério do Planejamento e, atualmente, quem faz a gestão é o Ministério da Economia, para todas as instituições federais. O que é diferente na 3P. A 3P é uma agenda que se propõe uma adesão voluntária, ou seja, que aquele órgão se sentiu que, naquele momento, ele pode estar aderindo e firmando compromisso junto ao Ministério do Meio Ambiente de ter as atitudes e posturas de responsabilidade socioambiental. Ou seja, ele já tem na sua cultura, já percebeu na sua cultura que ele pode realmente aderir, fazer adesão, que já tem uma visão cultural, já tem um costume, já tem uma atitude, já tem um acompanhamento, monitoramento já da própria instituição, ou seja, ela só está fazendo mais uma adesão, ela está agora compartilhando, ela está participando dessa agenda. Em 2004, a gente entrou, né, vamos dizer, o 3P entrou no PPA, desde então ele permanece. Qual a importância de estar no plano plurianual, né, da União? Simplesmente é o fato de agora ele tem um orçamento próprio. Ele passa de ser uma política pública, vamos dizer, de um órgão, e vira a ser uma política pública do Estado. E isso determinou muitas questões da própria permanência da agenda e do seu próprio desenvolvimento, ter o orçamento, poder fazer as premiações. Então, foi se criando, foi podendo ter ferramentas auxiliando tanto na divulgação e na implementação e no auxílio da implementação dos órgãos parceiros. Em 2005 teve o primeiro fórum, né, a criação da rede A3P, depois eu vou estar falando também como vocês podem fazer parte da rede A3P. Aí teve 2007, criação do plano de trabalho, que também é um ponto de assunto também. Lançando prêmios, capacitação, 5º prêmio, 8º prêmio. Aqui, já em 2017, aqui não está colocado, aqui não está escrito, mas foi finalizado e disponibilizado o nosso sistema de monitoramento, que é o RESSOA, né, que é um sistema de monitoramento de responsabilidade socioambiental, que os órgãos parceiros que têm adesão vigente, eles podem estar utilizando exatamente para verificar como que está indo os indicadores.
nos slides futuros eu vou estar mostrando até quais que são os indicadores assim, que nós já deixamos ali para o órgão apenas fazer lá o input dos dados. Nós estamos em 2020, nós estamos aqui para a realização do 11º Fórum do 8º Prêmio. Devido à própria pandemia, ele foi não suspenso, ele foi adiado, né, porque todas as outras ações foram tendo continuidade, nós tivemos a continuidade até mesmo, vou estar falando mais especificamente no momento, mas eu posso adiantar aqui que até as vistorias dos finalistas nós fizemos de forma remota, o que isso é uma nova revolução e que a gente acredita que vai permanecer, porque o que ocorreu? A gente conseguiu economizar tempo diário, ou seja, dinheiro, recursos da administração pública, e viagem também, que daí a gente pode pensar até na emissão, né? A gente até tem lá mesmo, como indicador, as viagens que são realizadas e o potencial de emissão de CO2, né, ou de gás de efeito estufa. Como participar? A rede A3P é bem simples. A rede A3P, na verdade, até uma pessoa física pode participar, é só encaminhar um e-mail para a3p@mma.gov.br, né, porque a ideia da rede é vocês poderem estar recebendo, tanto desde informação, né, seria um intercâmbio que a gente chama assim, intercâmbio técnico de difusão de informações, mas também a difusão de eventos, como esse que está ocorrendo. Ele foi divulgado também na rede A3P, ou seja, pode ter que estejam participantes não só dos convidados de vocês, possivelmente possa ter algum participante também de interesse na 3P, ou alguém de algum órgão que está também com interesse de formalizar o tema de adesão, ou que está com alguma dúvida em algum ponto, e está participando aqui, nesse momento aqui dessa live. E o tema de adesão, que é algo assim um pouco mais específico, né, que é a formalização mesmo da adesão do órgão, da instituição, que tem o interesse, né, de participar de forma mais assim, com um compromisso na implantação da agenda na sua instituição. Como aderir, então, à 3P? A rede, vocês viram que é uma coisa simples, é só fazer o encaminhamento tanto em nome da instituição, ou você mesmo, né, como pessoa física, querendo ter interesse, é só encaminhar lá por e-mail, a3p@mma.gov.br. Mas é uma adesão de uma instituição pública. Bom, para adesão da instituição pública, primeiro é só para a instituição pública mesmo, né? Assim, não pode ter outro interesse, não pode ser uma empresa privada, são só realmente voltadas para a instituição pública, mas são das 3 esferas, diferente do PLS, que é uma obrigação para a esfera federal, também participam estadual e municipal. É dirigida aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E como se faz? Bom, existe, é lógico, uma documentação necessária, que seria um ofício formalizando esse interesse, né, e assinado pelo responsável daquela instituição, ou pelo menos que seja mandatório, né, esteja tendo competência delegativa para a assinatura desses atos. É lógico que esse ofício pode ser digital, a gente não está pedindo que esse documento venha agora, nesse momento, mas aí sim, né, vai ter que vir o plano de trabalho em meio digital editável também. A gente sempre pede para ser editável, não deixar no PDF, porque talvez tenha algum ajuste que nós mesmos observamos que não é necessário, nós informamos, mas nós fazemos ajustes, às vezes de dar, às vezes de alguma compreensão, o próprio minuto do termo de adesão também muito voltado para a data. Geralmente a gente sempre deixa aberto a data, porque às vezes o nosso ministro pode estar viajando, né? Teve essa questão da pandemia, que no primeiro momento também teve uma oscilação de tempo. A gente sempre indica que em 45 dias, todo o processo, desde o acolhimento dos documentos encaminhados pela instituição requerente, até a sua publicação, nós damos em torno de 45 dias. Mas é lógico que às vezes pode ter um encaminhamento que nós estamos mandando para o Diário Oficial e que a administração do Ministério acha, não, vamos esperar, vamos ter mais documentos que a gente vai mandar tudo já publicar tal dia. Então, também tem essas questões, mas a gente acredita que às vezes pode até ser menos, como também pode ser 5 dias ou mais. Então, a gente dá 45 como a média, né? É lógico, tem que ter
a cópia do CPF-RG, a cópia do ato da nomeação, né? Tudo que pode, que traga realmente, que dê o caráter legal de que aquela pessoa possa estar assinando, né? Pelo Instituto, né? Tendo essa competência mesmo. Ou por lei orgânica, agenda externa, portaria. Aqui já está, como eu falei, tempo médio de 45 dias. E qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é o envio da documentação para adesão. Então, é todos aqueles documentos que estavam listados ali, né? Você manda por e-mail digital, também para o mesmo e-mail, a3p.br. Não precisa ser autenticado em cartórios, documento signatório, né? Precisa ter aqueles documentos, mas pode ter aquele carimbo, confere com o original, que qualquer servidor público tem essa competência de fazer, né? Desde que ele esteja conferindo, então, vai dar a assinatura dele. A delegação da competência, regimento, portaria, lei. E a minuta do termo de adesão. A segunda etapa já é mais da própria equipe, da 3P, que ela vai estar fazendo a avaliação desses documentos, né? Se há ajuste necessário, se há mais documentos, de repente, que a instituição tem que providenciar, ou a informação não ficou muito precisa, ou está com início e muito próximo, assim, início e término de uma determinada atividade, a gente, por já ter conhecimento de que talvez é melhor dar mais tempo para aquela atividade. Então, vai ter esses ajustes. Depois, a coleta de assinatura. Anteriormente, era a instituição parceira que assinava primeiro, mas atualmente o atual ministro ele prefere já assinar. Então, se ele verifica que a equipe determinou que está tudo ok e tal, vai lá para o gabinete do ministro, passa pelo nosso gabinete, é lógico, né, da secretaria, mas depois vai direto para o gabinete do ministro para colher a assinatura e depois que vai para o parceiro, né, depois que retorna para o parceiro para a conclusão da adesão, e nós recebendo novamente os termos assinados pelo parceiro, que daí se faz o trâmite para a publicação no Diário Oficial da União. Esse é o certificado, isso daqui é um exemplo, né? Esse daqui é do estabelecimento da gráfica do Exército de Brasília. E aqui é o cumulativo, né? Sempre vai estar em ordem crescente, ainda bem, né? É lógico que pode ser que um ano não tenha nenhuma adesão, mas sempre está em ordem crescente. Isso significa que, desde quando ela foi lançada, há uma evolução, né, do interesse para as instituições públicas de fazerem adesão à 3P. Esse daqui é a distribuição. Como eu havia falado, os setores estão bem distribuídos, ó, não tem assim algo que está tão diferente. O federal tem 168, mas é 20 de diferente praticamente dos demais. Então, a gente percebe que é um equilíbrio mesmo no interesse tanto pela administração municipal, estadual e federal. Para nós, da equipe da TV, é muito importante isso, porque mostra que ela tem ela está bem assim, permeando, né, todos os poderes, todas as esferas. Aqui é o retrato atual, né, da instituição em 2020, ou seja, chegou-se a ampliação de mais de 1.000 instituições cadastradas, ele está no 1.100 já, ou até mais, acima dos 1.100, então a gente coloca acima de mais de 1.000. Temos 216 instituições com termos de adesão vigentes, né, agora em novembro de 2020. Sempre é um número que a gente tem que deixar sempre assim datado, porque pode sair no Diário Oficial de amanhã, já outra instituição com o termo, mas também pode ser alguma que terminou seu prazo de 5 anos, a vigência, e também sendo retirada. Então, é um número dinâmico, né? Estamos em processo de finalização dos cursos da plataforma de EAD, o MMA tem uma plataforma de educação ambiental à distância, e a 3P está disponibilizando até o final do ano, a gente acredita, se não chegar a vocês no final do ano, mas no início do ano já estará disponível na plataforma um curso direcionado sobre a 3P mesmo, para quem tem interesse, para quem precisa acompanhar, tirar alguma dúvida, e também para como faz
a inserção de dados no sistema de monitoramento nosso, que é o RESSOA, de responsabilidade socioambiental, que tem vários indicadores ambientais. O portal foi lançado em 2019, isso é legal também saber, que vocês têm um portal que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, lógico, mas que é somente do próprio da 3P, ou seja, ali você consegue ver, tanto puxar os formulários necessários, né, o termo de adesão, o modelo, o termo de adesão está lá, o plano de trabalho está ali, o histórico nosso está ali, as instituições parceiras, com termos vigentes, estão ali, então vocês podem também observar, baixar, ter conhecimento das práticas, das boas práticas, também ali tem todo um formato das boas práticas, e todos os outros fóruns e prêmios, né, que já ocorreu. Esse 8º prêmio foi o prêmio que teve mais instituições participantes, e com o maior número de projetos inscritos, 137 projetos inscritos. Se pode ver quase o dobro do anterior, né? O fórum e a premiação já chegou a ser anual. Vocês podem observar que até 2012 ele foi um fórum e as premiações foram anuais, depois se transformou em bienais, pelo fato até que a gente verificou que estava aumentando o número, né, de instituições participantes, e daí o fórum, a fazer mesmo, né, a realização dele acaba despendendo um investimento de tempo que não deixa de ser precioso. A equipe nossa não é gigantesca, então com uma equipe enxuta, tal, foi mais saudável manter assim, agora de 2 em 2 anos, a premiação e o fórum. Passos a passos para implementar a 3P. Bom, o primeiro passo que nós indicamos é a criação da comissão gestora da 3P. Até depois vai ter slide até mais, assim, pontuando cada um por vez, tal. Mas é bom ter essa noção dos 5 passos importantes, né? Então, a criação da comissão gestora da 3P, que é sempre indicada que tem elementos, né, funcionários, servidores de vários setores, para que ele possa também, além de poder influenciar de uma forma positiva o colega ao lado, né, o gestor daquela área, do departamento, mas ele também poder, às vezes, auxiliar na coleta de informações para o próprio diagnóstico, né? Porque vocês vão ter no segundo passo a realização do diagnóstico da instituição. E que vocês vão conhecer e entender melhor até o gargalo. Talvez é através do diagnóstico que você vai poder conseguir elaborar um projeto mais dirigido, mais eficaz, do que realmente você chegar e pensar, não, vamos ver aqui, vamos ver uns modelos do que outras instituições formularem, vamos fazer um copy-print aqui. Não, o importante é realmente você realiza um diagnóstico, verifica, porque muitas instituições, às vezes, já estão fazendo um excelente trabalho em alguns pontos, vamos dizer, no resíduo sólido, ou está fazendo um excelente trabalho já na capacitação. Então, é verificar onde realmente ele tem que colocar esforços, colocar energia. E aí, sim, você acaba elaborando os projetos, propondo as atividades, e até no espaço de tempo, que é de 5 anos, né? É legal frisar aqui, eu acho que em nenhum momento eu acabei falando, mas o termo de vigência atual são de 5 anos, não prorrogáveis, ou seja, depois de 5 anos, há a necessidade, se a instituição tem o interesse de permanecer, né, com adesão na agenda, de renovar a sua intenção. E daí sim vai para a promoção e a mobilização e sensibilização dos servidores, a partir dos projetos e das atividades propostas. E depois, claro, é sempre bom fazer a realização, avaliação, monitoramento das ações para verificar exatamente se elas estão sendo feitas, né? Se realmente o que vocês proporam estão atingindo uma efetividade, está realmente cumprindo aquele prazo que vocês proporam inicialmente, ou se vocês conseguiram até fazer de uma forma mais rápida, houve uma assimilação melhor da administração, ou, na verdade, se há uma necessidade de uma prorrogação, né? De você falar, não, mas realmente para esse tipo de atividade é melhor a gente avançar, ou até verificar, olha, a gente está conseguindo realmente diminuir 5%, né, no consumo de água nesse ano, depois, agora conseguimos reduzir mais 3% daqueles 5%, né? Então, vocês podem acompanhar.
Eu falei do indicador diário porque o indicador diário é algo que você pode acompanhar mensalmente. Tem alguns indicadores que são anuais. Bom, primeiro passo, agora eu vou estar falando um pouco mais assim pontual, mas como eu já cheguei a falar naquele slide, eu acho que aqui é mais só para dar uma reforçada mesmo e a gente segue um pouco mais veloz, né? Primeiro é indicar que essa criação da comissão gestora tem que dar em portaria algum instrumento legal pertinente para que dê, assim, uma real importância para ela, até porque, senão, fica algo que é aberto, ninguém se sente no compromisso né, quando está dentro dessa comissão, de fazer algo, né, ou de trabalhar. Ou seja, então é importante que esteja institucionalizada e mais. A gente indica sempre que tem algum gestor de importância nessa agenda, né, porque muitas soluções podem ser tomadas apenas por um gestor. É uma caneta, né? Naquele momento é uma assinatura que pode, de repente, fazer aquela compra sustentável, né? Ou fazer aquele curso de sensibilização. Então, é importante ter alguém que, de repente, faça parte dessa cúpula da gestão da instituição, para que, quando eles estão reunidos, levar essa agenda, dar importância a essa agenda junto daquela reunião, né? Então, isso aí é uma forma de conseguir dar peso para a agenda no órgão que fez a adesão. A gente indica aqui um número de 5 a 10 membros, mas eu acho que depende do número da instituição, né, do tamanho da instituição, como a questão de vocês têm campus, verificar se vai ser pela reitoria, ou se vai ser pela administração central, ou se vai ser campo por campo que vai estar fazendo a sua adesão, porque tudo isso é possível, porque vão ser por CPF. Então, verificar como vocês vão estar trabalhando. Mas o importante aqui é distribuir esses membros exatamente em vários departamentos, como eu havia falado antes, para que ele possa, né, fazer a promoção desse assunto, dessa agenda, de uma forma mais eficaz. Aqui já fala exatamente o que eu tinha acabado de informar, né? Constituir subcomissões em filiais, aí vai a cargo exatamente da instituição, se ela quer fazer uma gestão da administrativa central, vamos dizer, da reitoria, e passa subcomissões em filiais, ou se quer distribuir por setores, né? Faculdade de economia, faculdade de engenharia. Elaboração do diagnóstico, que é o levantamento de dados, né, sobre a situação socioambiental da instituição naquele momento, ou seja, é uma foto daquele momento, né, a partir para você poder desenhar as medidas a serem tomadas. Você vai ter que utilizar realmente toda a estrutura administrativa, porque você vai ter que conversar, né, você tem que conversar com todas as áreas para entender exatamente qual que seria o melhor projeto, verificando quais que são os bens que você consome, qual que é a política de gestão que vocês atuam atualmente com os resíduos, se já tem um programa de capacitação, se as compras públicas estão voltadas mesmo para compras de materiais que são amigáveis com o meio ambiente, né? E integrar mesmo todos os atores, né? Os gestores, servidores, os terceirizados. Aqui já é o plano de gestão socioambiental. A gente sempre informa que, nessa parte, para as instituições federais que já têm o PLS, a obrigatoriedade, eles podem usar sim o PLS, porque a intenção aqui não é dificultar, e sim facilitar, né? Até porque eles se complementam. Se nós formos verificar, talvez tenha uma diferença na hora da inserção de dados no RESSOA, que é aquele sistema de responsabilidade socioambiental disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente, que possa ter alguns indicadores diferenciados do PLS, que ele aglutina alguns, enquanto que a gente deixa mais separado os indicadores, né? Aí você fixa os prazos, os recursos disponíveis para cada ação, né? É importante que ele seja mensurado, para você ter meta, né? Para você poder avaliar, né? E poder gerar relatórios, gráficos. O nosso sistema, ele possibilita a geração de gráficos, tabelas, né? A mobilização e sensibilização, ela é bem nesse sentido mesmo, de mudança cultural institucional. Nós sabemos que é importante essa mudança, né? Não adianta ser nada imposto, até a própria agenda, ela mesma, ela é voluntária,
e questões que, quando são impostas, são mais difíceis de serem assimiladas. Então, o importante mesmo é aquelas pessoas que já estão sensíveis, né, já estão sensibilizadas para essa agenda, elas fazerem parte para poder fazer ser exatamente o exemplo, mostrando a forma como deve se agir, as atitudes a serem tomadas, e até na elaboração de material, na campanha, buscando o colega ao lado para a causa, setores que não foram incluídos, talvez até na comissão, mas fazer com que eles se sintam também participantes, partícipes da agenda, e valorizar toda iniciativa que tiver esse viés socioambiental. Porque não deixa de ser uma atividade permanente contínua. A gente tem que pensar que ela pode ser levada para sua casa. Essa questão de gestão de resíduos é totalmente para o seu dia a dia, né? Os 5 R's é para a sua vida, como foi falado, é o repensar, né? Como que está o seu armário, como você vai ter atitude, você compra determinada coisa, espera isso aqui vai ter reutilização, você também ter essa noção. Então, é algo que é permanente, contínuo, e que traz também riqueza para o seu dia a dia de forma pessoal. E depois, avaliação e monitoramento. Né? Ressaltando novamente, só adicionando, nós temos lá o sistema que está disponibilizado para todas as instituições que já possuem termo de adesão. Mas é fazer o quê? A análise periódica, né, do desempenho socioambiental, identificar se houve melhoria mesmo, se houve falha, se está tendo dificuldade, né, se teve no início, no começo de implantação. Eu lembro quando eu estava no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, a questão mesmo dos copos plásticos para copos, canecas, né, duráveis, copos de vidro, e como se faria isso, porque a Copa tinha um determinado número de pessoas que também não aceitava a intromissão, né, a intrusão de outros servidores de outras áreas lá para limpar seu próprio copo, mas, ao mesmo tempo, ela não estava dentro do contrato, que elas lavariam, iam adicionar, de repente, 30 copos por hora, sabe? Então, sempre também tem uma questão contratual aí, então, verificar como estão seus contratos, né, com os terceirizados, replanejar as atividades, se não alcançou os resultados, né, quantificar as ações, ou seja, já foi colocado ali, né, que tem que ser tudo meio de uma forma que o indicador possa ser mensurável, para que você possa ter a possibilidade de gerar gráfico, de poder entender o relatório. Não ficar um negócio tão descritivo, né, e sim mais assim, qualitativo mesmo, de você poder observar. Esse é o sistema que eu venho falando, né? Então, tem aqui, você pode ter, no uso racional dos recursos, você pode ter a eficiência energética, a água, copos descartáveis, o papel, o transporte terrestre, os resíduos produzidos, resíduos destinados, né? A qualidade de vida no trabalho. Então, tem todos os eixos, né? Então, praticamente, a gente tem todos os eixos nossos. As boas práticas também. As boas práticas, ela não chega a contar como uma obrigação, né? Porque também quem acaba, né? A instituição que se utiliza do sistema, do RESSOA, e encaminha para nós, até, vamos dizer, você tem o ano, esse ano, 2020, vamos dizer que já tem uma instituição que já está conosco desde 2019, então ela está preenchendo os dados dela desde janeiro, vai terminar o preenchimento dela agora em dezembro, próximo mês, e tem até março do próximo ano, então até março, dia 31 de março de 2021, para encaminhar e falar, olha, já salvei tudo aqui para vocês verificarem, porque ela vai ter o direito a ter um selo, né, um monitoramento, um selo que nós disponibilizamos para as instituições que estão seguindo exatamente todas as recomendações e conseguiram atingir, né, os seus dados. Não é necessário você atingir a meta que você fez, mas é necessário o preenchimento dos dados. Nós, como equipe técnica, estamos sempre à disposição de tirar exatamente as dúvidas que venham a ocorrer, e nesse sentido que foi feito também o curso do EAD, para que a pessoa, né, é responsável pela inclusão dos dados ou pela informação prestada, possa ter uma noção mais, assim, mais focada no preenchimento do sistema. Ele não é obrigatório até o presente momento, né, ou seja, conforme a portaria atual, não há uma obrigação dele, mas ele acaba, para quem preenche o sistema, recebe o selo de monitoramento.
Esse é o exemplo do selo. Esse foi um selo que foi usado para a Casa Mãe em 2017, foi logo no começo. Né? Essa evolução, ó, podemos ver também que, assim, que ele tem uma evolução expressiva, porque foi um sistema que foi também se adaptando, ou seja, ele realmente foi em 2018 que ele foi assim compreendido na sua totalidade, ou seja, ele atingiu assim uma forma de ficou mais fácil das pessoas preencherem, porque também no início sempre tem isso, é necessário esse, é necessário, e também muitos acabavam falando, eu não tenho informação sobre esse indicador, e acabava não preenchendo na sua totalidade. Mas para nós, a gente acaba só cedendo o selo para aquele órgão que acaba fazendo preenchimento na sua totalidade. Então, também isso diminui. Se nós pensarmos que a gente tem sempre agora, nós estamos com 216 né, instituições vigentes, né, com o termo de adesão vigente, vamos dizer que no ano passado tivesse 190 e só tivemos 31, mas é mais também por esse motivo, né, que não são todos que preenchem, não são todos que têm os indicadores, o acesso a todos os indicadores que nós colocamos. É lógico que você pode também estar preenchendo os dados que você tem, mas possivelmente não vai acabar, se não tiver todos os dados que são obrigatórios, não vai acabar recebendo o selo. Aqui tem algumas sugestões dos indicadores, né? Esse aí é dos indicadores de água, que são indicadores que realmente vêm na sua fatura, né? O gasto, né? O consumo, o volume de água, o volume de água per capita. Depois, o consumo de água mineral, também aqui entra a questão da água mineral, né? Porque muitos têm os garrafões, né? Os galões. Aqui dos resíduos sólidos, que é o outro eixo, né? Que é o eixo da gestão de resíduos gerados. E aqui tem alguns outros indicadores, que são tanto voltados para reciclagem de papel, reciclagem de plástico, material reciclável destinado às cooperativas. Aqui tem um cálculo, mas dentro do próprio sistema, ou se vocês não tiverem utilizando o sistema, normalmente vocês podem estar observando. Informando que essa apresentação já deixei disponível com a Julieta, a representante, né, da Universidade Federal de Alfenas. Agradeço novamente de estar podendo aqui participar, em nome de todos, mas que ela pode disponibilizar, sim, já a apresentação para todos que pedirem, já está disponível aí o material, para que vocês possam estar seguindo, se tiver alguma dúvida. Aqui são das licitações sustentáveis, a questão mesmo de você estar comprando, consumindo produtos que tenham que sejam menos agressivos ao meio ambiente, ou aqui a gente colocou aqui uma determinação do pó isento de fósforo, o material com as embalagens são recicláveis. O eixo 4, a qualidade de vida no trabalho. Se você está fazendo, né, se a instituição tem realizado, né, programas de promoção da saúde, qualidade do trabalho, como eu informei no início, né, tem outras ações também, como foi a inserção do secretário, que trouxe uma qualidade de vida do servidor no seu trabalho e que traz ainda a diferença do modal. Sensibilização, as campanhas, as publicações digitais, as palestras. E aqui é a primeira face, né? Que vocês, quando acessarem a 3P, se vocês tiverem interesse, o portal da 3P, vou deixar aqui novamente aqui o portal, a3p.mn.gov.br, só digitar assim no buscador que vocês utilizam, era de fácil acesso, aqui vocês vão estar vendo tudo sobre a 3P, a linha histórica, como participar, aqui são as adesão à 3P, então aqui vai ter os formulários, né? Exemplificar tanto do termo de adesão quanto do plano de ação. Aqui são as instituições parceiras, vocês vão poder acessar ou baixar, até se quiser, vocês podem baixar em PDF, ou até mesmo, acho que vocês podem estar baixando numa planilha Excel, todas as nossas instituições. Os eventos, atualmente nós estamos, né, para realizar o 11º Fone e o 8º Prêmio. Ele está suspenso devido à pandemia, mas
Estamos buscando uma forma de realizar, se talvez ele venha a ser totalmente online, ou semipresencial, aquela questão de só o premiado aparece. Então, ainda está sendo discutido, estamos verificando todas as possibilidades. O sistema, então, por aqui, a pessoa que tem o termo, né, o órgão que tem o termo de adesão vigente, ele pode ter acesso, ele vai solicitar acesso ao sistema, vai ser uma coisa não difícil, na verdade, é bem simples, no primeiro acesso vai solicitar e, vamos dizer, os responsáveis vão poder estar inserindo os dados no sistema. E as boas práticas, tem vários exemplos de boas práticas. Aqui é o ensino à distância, né, foi os cursos que eu acabei informando anteriormente, né, o curso da 3P, o curso de público auxiliam todos que têm interesse em conhecer a agenda, mas principalmente, é lógico, os gestores e servidores das instituições que já pretendem aderir, ou até que já aderiram e querem aprofundar. Vai até ter uma certificação, e uma certificação de 15 horas aula. O do Ressoa já é um pouco mais curto, porque é bem dirigido mesmo, né, para aqueles gestores e servidores que até trabalham mesmo, né, na inserção dos dados e querem conhecer até qual que seriam os indicadores mais interessantes de utilizar, e a certificação de 5 horas aulas. Estamos aqui devido à pandemia, o 11º Fórum e o 8º Prêmio. Importante foi que, nesse momento, como mencionei já anteriormente também, que as vistorias que anteriormente eram feitas presenciais, ou seja, dispendia um tempo do próprio servidor e um investimento financeiro, ou seja, havia o uso do recurso, né, da administração pública para a viagem, para a diária desse servidor, para verificar se realmente aquele projeto que foi apresentado e que está indo como finalista realmente teria o mérito, né, de receber, se realmente estava cumprindo com o que foi informado no projeto, foi realizado totalmente. Então, por isso que a gente fala que o Fórum e o Prêmio continua existindo, né, continua sendo, porque a gente respeitou todos o prazo de datas, né, de vistoria, conseguimos fazer a vistoria remotamente, ou seja, economizando esse tempo para todos e fazer de uma forma mais precisa e interessante, porque anteriormente você não vai mandar toda a equipe para o local para fazer a vistoria. Geralmente era uma pessoa, às vezes até não era nem alguém da equipe técnica, às vezes era um componente até mais político, que iria para outras questões e aproveitaria, faria aquela visita, né, que talvez não tivesse tanta acuidade no momento da vistoria. Nós, remotamente, pudemos fazer várias questões, porque depois de participar todos das vistorias, então foi um grupo maior, né, de técnicos, podendo participar, podendo fazer as questões necessárias, solicitando as demonstrações que poderiam ser feitas no momento. Então, foi bem além do acontento, né? Foi assim, uma vistoria que foi acima do que nós esperávamos e que acreditamos que não deva voltar mais para o anterior, né? A não ser que se fosse alguma coisa próxima, né? Que não despendesse essa energia ou esse investimento financeiro por parte da administração. Aqui está o motivo, né? Porque foi adiada. Em relação à portaria do cronograma, tudo está aqui, o link de acesso. Também aqui é um exemplo, né, de uma premiação. Esse foi o primeiro lugar, né, na categoria de inovação de gestão pública, Caminhos para a Energia Limpa. Isso foi do último prêmio, foi de 2018. Foi do TCU, aqui de Brasília, o sistema de geração fotovoltaica, né, que está todo aqui em cima. Então, aqui é o Tribunal de Contas, né? Então, que foi verificado que toda a parte superior, né, eles colocaram as placas e tem um retorno, né, de investimento realizado, o payback estimado em aproximadamente 4 anos, ou seja, um investimento que foi feito em 2018, provavelmente já agora em 2022, eles vão ter um payback e tem ainda, resulta uma economia anual, né, de R$700 mil, ou seja, depois ainda do próprio payback, eles vão estar tendo um retorno financeiro, né, ou deixar de investir na questão da energia, né, porque eles acabaram criando uma usina, né, de geradora de energia,
Fora ainda a questão ambiental, não só da parte elétrica, mas também os equivalentes em toneladas de gás carbônico, de emissão de gás carbônico, né, que seria 810 ou menos 800 veículos na rua. Na nossa página também, né, vocês podem acessar as boas práticas. Tem várias assim, práticas de, vamos dizer, do uso racional, tanto dos eixos temáticos, né, que é a gestão de resíduos sólidos, tal, da mobilidade, transporte, da qualidade de vida, do uso do papel, tecnologia de equipamentos, mas é legal quando vocês entrarem, vocês vão verificar que também tem um valor de investimento. Então, vamos dizer que você queira fazer, eu pensei, pô, eu queria ter uma ideia de uma boa prática do uso da tecnologia de informação aplicada na sustentabilidade, deixa eu ver que tecnologias estão aqui sugerindo, aqui no Ministério está sugerindo, de repente você abre ali e você vai verificar que algumas práticas têm até o custo, né, o quanto você precisa investir para que você possa tornar realizável. E isso facilita o gestor na hora de fazer até o seu mesmo projeto, né, de como fazer o uso racional, de como transformar isso também, de repente, em construção, né, as construções sustentáveis. Algumas publicações estão todas disponíveis em formato digital, então vocês acessam pelo portal. E aqui eu quero agradecer novamente ao convite, né, pela Universidade Federal de Alfenas de Minas Gerais, em nome da Julieta, que foi quem nos contactou. Agradeço a sua intenção, aproveito para agradecer em nome do coordenador do projeto, que é o Leonardo, e dos demais analistas ambientais, né, colegas, do Luiz e a Fernanda. O Luiz agora está de férias, a Fernanda já retornou de férias, a gente estava até fazendo um rodízio, um micro rodízio, cada um pegou uma semana. Eu tive de férias há 2 semanas atrás, o Luiz está nessa semana, né, e a Fernanda esteve na semana passada, de férias. E o nosso colaborador terceirizado, o Valmir, também, que é fantástico, está na agenda, assim, há muitos anos, até mesmo, assim, de experiência, eu posso falar que eu iniciei, né, eu sou concursado, eu iniciei no IBAMA, então eu participei de várias pontes, eu acabei trabalhando no país todo, em todas as regiões, podemos dizer, né, em todos os estados e em todas as cidades, mas iniciei na região norte, depois fui para o nordeste, depois fui para o sul, e estou agora na centro-oeste, eu nasci no sudeste, então, assim, conheço as 5 regiões, conheço todas as capitais do país, mas quando eu estava no IBAMA, eu era o responsável, né? Eu fiquei algumas vezes na portaria como presidente da comissão, e o Valmir sempre foi assim um ponto de interface, depois foi o Luiz, a Fernanda, em 2012, aí eu parei de participar da agenda, em 2012, quando eu cheguei ao Ministério do Meio Ambiente, que eu fiz a famosa mudança, né, que não é nem assim uma remoção, eu acabei me tornando um analista ambiental, né, fiz aquela troca, a permuta, sou agora do Ministério do Meio Ambiente, mas acabei entrando em outra área, comecei a trabalhar na parte de protocolo de Montreal, na agenda do protocolo de Montreal, é uma agenda internacional, então acabei me afastando da agenda e só retornei agora, foi o ano passado, né, inserindo nesse novo contexto na diretoria de Educação e Cidadania Ambiental. Então, agradeço novamente a participação de todos. Fico à disposição agora para as dúvidas, para complementações, e estou aí à disposição. Retorno aqui a palavra para a Julieta e agradeço novamente. Muito obrigada, Henrique. A gente aqui tem muito a agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, de estar conosco aqui e pela oportunidade, né, de poder ter um representante do Ministério do Meio Ambiente diretamente ligado à agenda, né, para nos brindar aqui com essa aula, né. Bom, eu já coloquei aqui que no chat, que quem quisesse encaminhar as perguntas tanto no chat ou quiser até habilitar o microfone, vamos ver o que já tem por aqui. O João Paulo, que é colega nosso aqui, ele escreveu para você, obrigado pela palestra, é muito legal conhecer, melhor a 3P. Com relação às adesões, gostaria de saber se o senhor tem a quantidade das instituições de ensino superior que aderiam à 3P e se há algum estímulo especial para incentivar as instituições de ensino a participar da 3P, em relação diretamente às universidades, né?
Então, eu posso até fazer aqui entrar no site do portal, no portal mesmo, e verificar aqui, fazer um filtro aqui para verificar quantas instituições tem. Mas não há um tratamento diferenciado para instituições de ensino, particularmente falando, né? É porque até a intenção mesmo da 3P é ser bem democrática, no sentido de que todo o conhecimento, toda a agenda, ela está aberta tanto para instituições de ensino municipal, federal, estadual, mas não tem assim uma diferenciação no tratamento. O que ocorre é lógico, se houver necessidade de que a gente tenha mais uma palestra, tudo, sempre isso, estamos sempre abertos, tal, mas não tem assim uma diferenciação. Olha, por se tratar de uma instituição de ensino, nós vamos tratar de forma diferente. Não tem, até porque cada um sempre acaba perguntando isso, mas nós somos do judiciário, não tem uma coisa diferente, nós somos do judiciário. Aí vem que nem nós temos agora, vamos dizer, a Câmara dos Deputados sempre participou conosco, né, e agora eles estão aderindo novamente. Também tem essa questão, nós somos a Câmara, né, o Congresso Nacional. Não tem. É igual. Né? E é bem simples, na verdade, é um termo de adesão que aquela instituição se compromete a estar realmente participando, tentando implementar lá a sua responsabilidade socioambiental dentro daqueles eixos que são bem, assim, fortes e bem dinâmicos mesmo, que é a questão de como você vai usar os recursos, né, naturais, como você vai fazer a gestão dos seus resíduos, não importa se é fluido, se é emissão de gás, ou geralmente sólidos que são mais palpáveis, porque é o que você consegue ver mais, né? Não está numa tubulação e nem está fora de uma chaminé. Então, são os mais fáceis, a sensibilização, a capacitação, a qualidade de vida, que é muito parceira, né, geralmente, do setor de gestão de pessoas. Realmente é um trabalho muito feito em conjunto com eles, mas você também pode estar fazendo também em parceria com a engenharia, que nem foi o caso, e eu falei do modal, né, do secretário, da instrumentação do vestiário, né, da inserção do vestiário, e as compras, que você vai para um determinado setor, que ele vai estar trabalhando tanto com a licitação do serviço, que pode vir a ser uma construção, quanto realmente na compra de um equipamento que é mais amigável com o meio ambiente, que pode trazer mais soluções, como um ar-condicionado, você fazer todo um retrofit, que você consiga não só uma diminuição na energia, mas também até um conforto térmico de uma forma mais eficaz, mais eficiente, sem aquela abruptão, né, de 17 graus. Não, agora peraí, todo mundo congelou. Vamos lá, vamos então fazer algo que fique uma temperatura. Até vou falar um pouco, como eu trabalhei no Protocolo de Montreal, até um exemplo, assim, que eu tinha muito contato assim com o pessoal dos povos escandinavos, né? E eles vinham, né, o dinamarquês, eles achavam muito diferente o Brasil nesse sentido, né? Porque eles sempre falavam, mas o ar-condicionado é para ser conforto térmico, não é para congelar ninguém. Eles que eram, assim, de países mais frios, eles achavam um pouco absurdo eles entraram numa sala 17 graus, 18 graus, né? Assim, 19 graus. Eles sempre falavam, nossa, mas qual que é essa ideia, né? Depois, quando eu falava com o americano, era a mesma coisa. Eu falava, não, mas é conforto térmico. Então, até gosto de passar sempre isso, né? É conforto térmico, não é para congelar ninguém. Ou seja, é para deixar nos 26 mesmo, não é para diminuir tanto assim os graus, até para você diminuir um pouco do custo, né? E você tem uma eficiência mais energética. Sim, bacana. Eu gostei muito da sua fala, só para acrescentar o que eu anotei aqui, que eu achei muito pertinente, tanto a questão do repensar e recusar, que é muito dentro do tempo que nós estamos vivendo hoje, é extremamente aplicável, né? A questão do recusar e repensar, porque eu acho que essa mudança completa que nós tivemos de rotina de trabalho, de rotina doméstica, por conta desse isolamento, realmente está promovendo um maior momento para repensar e recusar muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar também dentro da instituição pública essa volta quando ela for ocorrer, da forma como ela for ocorrer, para abordar essas temáticas, né? Ainda com mais intensidade do repensar.
Exatamente. Os 5 R's, eles já estavam sempre mais dentro de nós dos 3 R's iniciais, né? Que era o reciclável, que era como reaproveitar, né? Mas o repensar mesmo e você recusar definitivamente, eles foram colocados pós, mas nesse momento de pandemia, a gente percebe muito mesmo essa questão da compra, né? É parar e pensar, mas realmente eu preciso, eu necessito? E a recusa, se a gente pensar de como foi feita, vamos dizer, de como se iniciou a pandemia, tirando qualquer expectativa de falar assim, não, foi um laboratório que foi criado, não, vamos pensar no natural, como foi divulgado mesmo, tal, que era a acomodação inadequada dos animais, que depois se transformaram em alimentos, se recusasse, vamos dizer, naquela cultura, se recusasse exatamente esse tipo de acomodação, ou esse tipo de alimento, de achar que, pô, não, podemos misturar morcego com pangolim, agora vamos comer um pouco de tiro com não sei o quê, a gente percebe, não, peraí, estamos mudando um pouco o cenário e até mesmo a colocação, né, uma grade em cima da outra, um animal defecando em cima do outro. Então, foi um laboratório, não deixou de ser um laboratório, não deixou de ser um experimento, né? Foi um humano, de toda forma, foi um equívoco humano. E se a gente começar a recusar, falar, não, isso eu não quero, isso aqui vai trazer malefício, não só para mim, mas para todos, porque traz um benefício ambiental. Não, esse produto aqui tem muitas características, princípios ativos, negativos, quando atingir o solo. Ou, peraí, para fazer esse tipo de produto, nossa, se gerou um monte de energia, se gastou, e depois a gente não sabe nem como reciclar isso daqui, né? Exemplo do isopor. Isopor, na verdade, é uma coisa muito complexa. Você pode até fazer o que eles chamam, eles conseguem até, mas seria um volume, seria fazer uma sala cheia de isopor para transformar num quadradinho de papelão, um novo isopor. Então, são mais essas questões, né, do que a gente pode parar de consumir, o que a gente acredita que possa ser benéfico para todos. Exato, a gente colocar esse repensar, esse recusar na nossa vida ao extremo, né? E a questão do compromisso que a 3P traz, né, do gestor, principalmente, respondendo por essa instituição, a postura que é verificada dessa instituição por conta da adesão, né? E assim, a gente está vivendo, na nossa instituição especificamente, a gestão está realmente muito engajada com esse comprometimento. Então, a gente realmente precisa aproveitar e incentivar cada vez mais isso, estimular esses nossos gestores, né, a esse compromisso institucional. E, como eu te disse, a gente tem aqui no curso membros da Unifal e do IF Sul de Minas. O IF Sul de Minas, por sua vez, já é aderido, né, à 3P, e o nosso colega Leonardo colocou aí, inclusive no bate-papo, o link da página que ele montou lá no site deles, da sustentabilidade do IF Sul de Minas, falando justamente sobre a agenda ambiental. A 3P colocou questionário copiado do sistema Ressoa, para que os responsáveis que informam para ele nos campos possam fornecer as informações. Na verdade, tem uma pergunta aqui da Camila, e ela pergunta justamente do sistema Ressoa, né? Quais seriam essas informações que são alimentadas no Ressoa, e se uma vez elas inseridas, elas de lá já são extraídos relatórios, já como indicadores? Então, nós temos, eu não sei se eu volto aqui, deixa eu ver se tem uma parte aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver de novo. Não, acho que tem que compartilhar de novo aí. É que eu fui entrar aqui e acabei tirando o seu. Ah, tá legal. Bom, mas tem um momento que você pode estar inserindo conforme o indicador. Vamos dizer, se você está voltado à questão da água, né? Então, você vai na sua fatura, ali você vai ver volume de uso, vai ver o custo que ela tem por volume e tal. Então, já existe no próprio Ressoa os espaços campos para essas inserções. É lógico, se você também faz o uso de galões, também tem espaço para inserção. Quando você não faz o uso, você não vai precisar preencher. Vai ter lá aquele elemento que você no campo vai falar, não, né, sem efeito, NA, né, nesse sentido. E também não se aplica. Né? Agora, como também na energia elétrica, a mesma questão. Cada indicador, a gente tentou fazer os indicadores voltados para os próprios eixos, então cada indicador tem uma postura. É lógico que nem todos, você vai ter um acompanhamento mensal. Vamos dizer, o que você tem fatura? Você tem uma fatura de energia elétrica,
você vê uma fatura da água, da sua compra, talvez, do galão, né? Você pode ter uma programação de galões de água mensal. Então, você consegue inserir determinados dados que são mensais, e daí sim você já gera um relatório, um gráfico mensal. O sistema mesmo, ele acaba fazendo isso, né, automaticamente, conforme o seu comando. É lógico que questão de viagem, você não tem assim programa viagem todo mês de avião, de repente. Você tem viagens que às vezes ocorrem e às vezes não ocorrem. Então, ele vai ser assim que vai ser mais interessante, de repente, ver depois de um semestre, ou só mesmo verificar num gráfico anual. E ele tem um gráfico comparativo também, não só mensal, como anual. A partir, vamos dizer, que tem instituições que já está no seu 4º ano e já se utiliza do sistema há 3 anos, então ela consegue verificar que naquele, vamos dizer, no ano de 2016, ela teve uma eficiência energética determinado desempenho, em 2017 o outro, 2018 o outro. Então, ela pode também estar fazendo ajustes ali no plano dela, que até a gente indica, quando as pessoas estão preenchendo, que ela coloque tanto que ele vem vazio as datas, né? A gente solicita que os campos venham vazios de data, mas o tempo mesmo do plano de gestão, ele sempre diz que põe o final, porque você vai conseguir acompanhar ela durante 5 anos, que nem a própria capacitação. É no início do começo e é no final. Você não deixa de sensibilizar, você não deixa de fazer campanha, você não deixa de ter momentos que você está trazendo esse assunto, né, para o servidor ou para o colega, até mesmo com a sua própria atitude. Outras questões também que a gente coloca. É lógico que nem boas práticas, a gente nem quantifica como obrigatório, porque, às vezes, depende não só do gestor, mas depende do momento também, que nem agora nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Talvez muitas coisas que são implementações necessárias, quando todos estão presentes, não precisam ocorrer agora. Até porque eu acho que vai ter que ter uma nova visão de quanto foi que a administração pública economizou com a ausência de vários servidores fazendo trabalho remoto e a eficiência que chegou, porque não se perdeu a eficiência no serviço, né? Muitos até estão trabalhando mais, muitos até reclamam que falam, nossa, mas agora estou trabalhando mais do que trabalhava lá. Porque é verdade, porque ela agora é dona do tempo, né? E se a demanda vir, é capaz dela ficar 12 horas na frente ali do computador. Porque não tem mais aquela questão até de você ser expulso porque está anoitecendo, ou porque está todo mundo indo embora. Não, você está ali, você está sozinho na frente do computador, você tem a sua tarefa para a entrega, tudo. Então, eu acredito que vai ter, sim, uma adequação de tudo isso. Talvez os espaços que eram usados por todos transformem-se mais em coisas mais comuns, ou seja, computador para 2 pessoas, e permaneça uma parte mesmo trabalhando de forma remota, até porque trouxe não só uma economia, né, energética, mas outras economias também, de manutenção. Diminuiu muito a manutenção de elevador, diminuiu muito outras manutenções que ocorriam, compras ou uso, volume de água, né? Então, se nós pensarmos, essa pandemia parece que foi um choque para o repensar de toda a forma de fazer a gestão. E continuando a resposta, é exatamente isso que vai ser verificado. Na hora do sistema, vão ter campos que são preenchidos por informações que vão ser mensais, que você vai ter essa coleta dos dados mensal, mas vão ter informações que nem campanha, talvez não é mensal que você vai fazer, mas você pode fazer uma campanha de 2 em 2 meses. Né? Então, tem outros pontos que você vai estar equilibrando, e por isso o relatório, na verdade, quando é acionado a entrega, é após 1 ano. Porque tem questões que pode ser até anual mesmo, vão ser coisas que você vai falar, não, mas esse tipo de atividade a gente só faz 1 vez por ano. Não, essa questão aqui realmente é contínua. É mais nesse sentido. Só para confirmar se eu entendi aquela informação que você passou, então, que as instituições que já têm adesão e já têm vigência, né? Tá vigente essa adesão.
elas têm que repassar essas informações anualmente. Aí o prazo é até março. Isso. Então, na verdade, assim, vamos dizer que a instituição, vamos dizer que vocês façam adesão ainda esse ano, ou em janeiro, vamos dizer que ocorre em janeiro, né? Porque tem esse prazo de documentação, análise, tal, publicação, então, vamos dizer que ocorre em janeiro. Exemplificamos que vocês também iniciem em janeiro a fazer a inserção de dados, né? Não em janeiro, mas em fevereiro, inserção de dados referente ao mês de janeiro. Então, em fevereiro, vocês vão estar fazendo a inserção de dados referente ao mês de janeiro, né? Porque vocês vão estar pegando lá o custo, o quanto vocês utilizaram, né, de água, o quanto vocês investiram na energia elétrica, né, quanto de consumo, o quanto de consumo de copos, ou seja, de coisas que também são produtos consumíveis, como de papel reciclável, né, que vocês utilizam de resma, quantas resmas foram, né? E chega em março, vocês fazem o mesmo trabalho. Vai chegar em dezembro, vocês vão estar fazendo isso provavelmente em janeiro, que alguns dados vocês vão ter referente a dezembro. Muitos, em próprio dezembro, vocês já vão ter a informação. Mas vai ser em janeiro que vocês podem consolidar o dezembro com certeza. Então, em janeiro de 2022, vocês vão estar consolidando provavelmente o dezembro de 2021, né? Vocês vão estar consolidando agora em 2022, vocês estão consolidando o de 2021, dezembro de 2021. Provavelmente, toda essa consolidação de tudo, vocês vão conseguir entregar até antes do 31 de março. É lógico que talvez tenha algum dado que vocês queiram conferir com o setor de emissão de passagens aéreas, porque tem, vamos dizer, emissão na passagem aérea. Tem toda a questão de saber se a pessoa teve, vamos dizer, se ela decolou em determinado local, se ela teve que fazer uma parada em outro, ou seja, se estacionou em um local, vamos dizer, se é um internacional, ela sai de Minas, vai ter que ir para São Paulo, de São Paulo vai ter que ir para Portugal e o congresso, de repente, será na Alemanha. Então, ela vai ter que fazer todos esses paralelos, vai ter que contabilizar, e, de repente, o setor de passagem não disponibilizou naquele momento, ou você vai conferir. Então, tem algumas coisas que vocês vão querer a conferência, então, até 31 de março do ano seguinte, sempre está disponível para entrega do relatório. E daí, sim, vai ser concedido o selo. Ótimo, entendi, ficou bem claro. O Leonardo, que é do IEF Sul de Minas, ele quer a palavra para ele poder falar da impressão no IEF Sul de Minas. Fique à vontade, Leonardo, se quiser abrir a câmera também, o microfone. Oi, Ted. Eu estou sem câmera porque eu estou na reitoria. Eu cansei de trabalhar remoto, estou vindo todo dia. Não adianta, né? Ô, Henrique, então, assim, eu achei muito legal o sistema. A gente aqui enrolou bastante, a CIS está de prova, a gente tentou por muito tempo até conseguir, quer dizer, proceder com a documentação, com o andamento dessa adesão. Então, a gente está nessa desde julho. A gente tinha em Confidência o Campus Muzambinho, que faziam parte da rede, que é diferente, né? Eu até expliquei para o João Paulo, que é ex-colega meu aqui no Instituto Federal do Sul de Minas, e está no Unifal hoje, que seria mais interessante, tanto pela estrutura que a Unifal tem e o pessoal envolvido, não entrar na rede, não. Já adere como instituição parceira do Ministério do Meio Ambiente na 3P. E aí, isso aí é meu mesmo. Eu já peguei, já pedi acesso em tudo, já entrei no sistema. Então, assim, igual o senhor estava falando, né, de solicitar os dados e coisas, eu ainda não fiz nada disso. Eu estabeleci um cronograma na cabeça que eu vou passar para o pessoal já a partir agora de dezembro. Que é o seguinte: eu vou pedir os dados para todo mundo de janeiro até fevereiro. Em março, eu insiro isso no sistema e a partir de março tem a análise e tudo mais para a gente receber o selo A3P. Esse link que eu mandei, o que eu fiz para facilitar e até para divulgar a 3P? A gente já tem o PLS, a gente tem a comissão, então é menos um passo para a gente fazer. Isso, perfeito. Né? A gente já tem a comissão. Então, o resto, eu acho que fica muito mais fácil. Esse negócio da Covid atrapalhou demais o andamento disso. Mas para o ano que vem, eu espero realmente proceder com os outros passos. Principalmente a parte de capacitação, que é o que a gente está fazendo agora. Então, assim, esse questionário, igual eu falei para vocês, tem tudo lá. Tudo. Pela verdade, eu não sabia nem se podia isso. Mas eu coloquei tudo, com uma forma de divulgação, igual a moça perguntou aqui, a Camila. Pode
ficar à vontade, fuçar lá, pode até inserir dados se quiser, porque eu acho que o sistema não aceita. Enfim, tem tudo lá. Isso que o senhor estava falando, eu só senti duas dificuldades. Por exemplo, a gente aqui, como é multicamp, é a reitoria e os 8 campi. Então, são 9 unidades. Só aceitou o CNPJ da reitoria, que é o principal, né? Sim. Então, alguns dados eu senti falta, que eu acho que deveriam ser preenchidos direto pelos campi, igual tinha Nossa, sumiu o nome. Do CISPES. Que o CISPES, cada campus nosso fazia o dele, entendeu? De água e energia. Mas você pode solicitar, se você quiser, você pode solicitar pelo CNPJ do campo em que há de interesse. Certo. Aí você faz um paralelo. Você tem da reitoria, vamos dizer que ele pode fazer administração total, mas você também pode pedir a exceção das filiais. O CNPJ das filiais. E isso, pelo próprio sistema, você pode solicitar, mas se você achar assim, mais rápido ainda, se quiser, manda um e-mail para 3p@mma.gov.br, solicitando exatamente que vocês tenham acesso, tal, e daí ali vai ter a resposta de como fazer a inserção da filial. Entendi. A mesma situação da Unifal, né? São 3 campi. Então, assim, é interessante até pela autonomia de cada campus, né? Assim, não de ficar em cima cobrando, mas, é responsabilidade sua alimentar o sistema todo mês para não encavalar. Beleza, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer agora em janeiro, eu vou fazer tudo uma vez, ok. Mas, por exemplo, dados, uma coisa que eu achei mais difícil, o senhor falou, é a questão das viagens. É muita informação, é muito detalhe. Como obter isso? Através do SCDP, que é o mais seguro, né? Mas todo o resto de consumo também, isso aí as unidades vão saber melhor do que eu pedir os dados para todo mundo compilar isso. Não, cada um foi o seu. E por isso que a gente sempre fala exatamente isso, que a própria comissão, vocês já estão usando a comissão do PLS, que é o correto também, que a gente não quer dar retrabalho para nenhuma instituição, mas que ela também seja composta por pessoas de vários setores para poder ter esses acessos também, porque às vezes tem aquela parte pessoal, a gente pensa que não, mas na administração pública tem aquela questão, não, mas pô, é para o Leonardo, então vamos ceder logo a informação que ele é bacana. Então tem um pouco disso na administração pública, como é a vida mesmo, né? Nós somos seres humanos e a gente tem afinidades com determinadas pessoas e afinidades com outras. Então, é muito legal mesmo as comissões estarem assim, bem fragmentadas na instituição, para que você seja aquela pessoa que multiplicadora, né? Você é o multiplicador, e também o acolhedor das informações para poder fazer a inserção na hora da entrega do relatório. Só para acrescentar nessas duas palavras que você falou, Henrique, que seja uma pessoa multiplicador e assim, recolhedor de informação, eu colocaria mais a palavra pessoa articuladora, porque nesse cargo que a gente acaba coordenando a comissão, fazendo esse levantamento de dados, a gente realmente depende de ser bem articulado com todas as unidades e setores para poder conseguir as informações que a gente precisa, para conseguir ter um bom trânsito, para conseguir sensibilizar, trazer mais membros para o nosso lado, isso é muito importante. Aí a Camila está complementando ali no chat, que ela é da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. Estamos em processo de adesão, apoiando para desenvolver o nosso diagnóstico. Só para servir de consolo para você, Camila, se você quiser também abrir o microfone, fique à vontade. Essa parte do diagnóstico ela é muito árdua mesmo. A gente realmente apanha muito para conseguir fazer esse levantamento de informações. E aí ela falou que é interessante porque a Defensoria tem prévio ocupado pelo Estado todo. É isso mesmo. Agora, você imagina a dificuldade, porque a gente também tem 4 campi, o Leonardo falou aí do IF que tem 8, 9, então, assim, é bem complexo a gente conseguir fazer o levantamento de todas as unidades, de todos os setores. Então, realmente, é bastante coisa. Até por isso, Henrique, eu coloquei nesse formato de questionário do Google, porque, assim, até para facilitar a questão de acesso ao sistema Ressort, beleza, é tranquilo. Quando eu foi autorizado e tudo mais, assim, foi de um dia para o outro. O pessoal do Ministério do Meio Ambiente, papum, resolveu. Aí eu tive acesso, já comecei, já entrei e vi tudo. E a parte das boas práticas, que é interessantíssima, inclusive a gente participou do prêmio já, fomos até contemplados 2 vezes, e isso aí, por mim, abre para toda a comunidade.
eu já pensei em nível de setor privado, que é aquele negócio seguinte, eu fiz estágio numa fábrica e teve uma economia de um processo lá, e foi um operador de prensa. O cara simplão foi e gerou uma economia de, acho que foi 6 milhões de reais. Um negócio absurdo, né? Então, assim, tem que ser aberto para terceirizado, tem que ser aberto para estudante, tem que ser aberto para a comunidade externa, de alguma forma, porque, no caso aqui, eu coloquei, igual o curso aqui, né? Teve que criar um e-mail da Unifal para a gente do IF participar. Tem que, alguma forma deles poderem contribuir com isso. Porque todo mundo tem alguma ideia. Pode ser viável, pode ser que não, mas tem que ouvir todo mundo. Isso, por isso que a gente deixa a rede A3P no formato aberto mesmo. Uma pessoa física pode fazer a sua inscrição e participar da rede e colher essas informações, como também passar as boas informações, as boas práticas que ela está realizando. O portal em si tem várias práticas que podem ser replicadas. A ideia, na verdade, é a replicação de boas práticas, né? O fórum e a premiação nada mais é do que o reconhecimento da execução dessas boas práticas no intuito não só de premiar, de reconhecer, mas também de multiplicar, né? De que os outros órgãos observem que é factível e que, às vezes, até o investimento não é tão expressivo quanto imaginamos. Alguns investimentos maiores são realmente das pessoas, o quanto que ela vai dar de energia dela, o tempo, e o gestor está exatamente sensibilizado para poder, às vezes, tirar aquele tempo, vamos dizer, dar mais tempo, ou falar, olha, não, realmente foca nessas atividades que são mais importantes e trazem resultados socioambientais do que, de repente, uma coisa mais burocrática. Então, muitas vezes, né, a postura de um gestor de ver a importância da agenda e de como ela pode ser, assim, acompanhada, implementada, divulgada e replicada, e realmente, de repente, um investimento mesmo financeiro. É lógico que o aporte, né, financeiro, né, o orçamentário, em muitos projetos e atividades vão ser, sem ele não vai ser executível, né? Mas, de toda forma, o importante mesmo já é a vontade, né? Por isso até que o programa é voluntário. E a vontade, a partir que a pessoa tem a vontade, ela vai indo mesmo, entendeu? Ela falou, olha, foi avançando, vai avançando. E essa resposta vamos dizer, a partir que a instituição já está com o termo de adesão vigente, é rapidinho mesmo. A questão dela poder acessar o sistema, olha, se não é no mesmo dia, no dia para o outro, não tem, assim, uma dificuldade maior. A pessoa pode ter dificuldade, talvez, como o Leonardo me explicou, eu também acho, que é nessa questão de viagens, porque, geralmente, o setor de viagens você pode olhar pelo SCDP, mas, às vezes, tem um complicador que a pessoa utilizou ônibus, depois utilizou táxi também, e daí vai indo, e se você quiser colocar mesmo tudo, fica muito mais complexo, né? Então, é uma parte, eu acho que, do sistema, que eu acho que dá um pouco mais de trabalho. Os outros, realmente, é a boa vontade de quem está no setor mesmo financeiro, no setor que trabalha com engenharia, ou que faz esses pagamentos, setor de contratos, para informar, né, os dados, para você receber as informações necessárias para inserir nos campos respectivos. Eu quero só reforçar, que eu também tinha deixado anotado aqui, para parabenizar a parte das boas práticas que está divulgada lá no site da 3P, porque realmente isso é primordial para a gente conseguir sensibilizar o nosso gestor, para a gente motivar a nossa comunidade acadêmica, para que a gente possa mostrar uma boa prática dessa, realizada em outra unidade, que possa simplesmente ser, né, aplicada na nossa instituição, e isso valoriza muito. O João Paulo fez uma outra pergunta aí no chat, e aí eu queria passar para você, o Henrique. Ele pergunta se o trabalho remoto poderia ser incentivado pelas instituições públicas como uma forma de ser sustentável, por conta das economias geradas de água e energia, menor locomoção de veículos nas cidades. O que você acha? Você acha que seria pertinente? Nossa, eu acredito muito nisso. Eu acho que pode ser uma nova via para a administração pública. Ela já estava utilizando um pouco, tem alguns órgãos que já utilizavam
dessa ferramenta, né, de trabalho remoto, a própria Computadoria Geral da União, já tinha alguns servidores que trabalhavam remotamente, que são os que analisam o processo, que não precisam estar ali para ficar, na verdade, até eles estarem num ambiente mais reclusos, que seria no ambiente de casa, evitando a conversa paralela, ou talvez alguma distração, podendo ter a sua biblioteca particular, podem até estarem mais focados. Então, isso vai facilitar muito, até mesmo na qualidade de vida. Tem algumas assim, mães que necessitam estar naquele momento ainda, ou estão na parte da amamentação, e depois, mesmo que estão ainda no ano da idade do nenê, tudo, e elas podem estar ali, acompanhando e trabalhando remotamente, mas de uma forma, assim, pensando no macro mesmo, eu acho que foi os relatórios que a administração pública lançou, da forma federal, foi que sempre teve, após a pandemia, teve eficiência nos trabalhos e que teve economia na parte de energética. Houve uma eficiência energética muito grande, porque a gente pensa que não, mas existe, às vezes, aquele gasto do desperdício, que é exatamente o que a 3P tenta combater, o combate ao desperdício. As pessoas saem, mas não é todo mundo que apaga a luz. Não é a luz, sabe? Aquela questão do público, que não é a sua casa, e às vezes a pessoa da casa dela mesmo também não apaga a luz. Então, é outra pessoa da casa que apaga. Geralmente, nas casas das pessoas, elas evitam gastar porque elas sentem no bolso diretamente. Elas sentem no bolso direto, então ela acaba regulando as crianças, todo mundo, para exatamente combater esse desperdício. Né? Não vai ficar gastando o resma do papel dela na impressora dela à toa, coisa que, às vezes, no serviço público, a pessoa vai imprimindo até a lista de compras. Né? Então, a gente percebe que existiu, nesse momento, tudo isso. Se evitou a impressão, porque foi tudo feito online. Né? Teve economia de luz e água, porque, se você pensar bem, você usou o seu banheiro, você não usou o banheiro da instituição da repartição, você estava usando, se alimentando, bebendo, comendo, tudo da sua casa, ou seja, você foi responsável, você fez uma gestão melhor. Se você pensar numa questão, tirando a questão de doença, que isso foi por causa de uma doença, e não porque foi pensado uma gestão melhor de administrativa, tirando a parte da doença, eu acho que agora uma visão administrativa mais correta, mais sensata, vai estimular sim, vai estimular o trabalho remoto, porque foi eficiente, teve várias economias, os espaços poderão ser melhor utilizados, porque, de outra forma, os espaços às vezes estavam comprimidos, as pessoas estavam sentadas muito, assim, muito próximo umas das outras, né? Exatamente, aglomerados. Agora você pode ter computadores compartilhados, você diminui a compra de equipamentos, porque não é necessário que você e seu colega estejam ao mesmo tempo ali, né? Talvez haja uma reunião, mas aí então vai ser feito salas de reuniões melhores, mais dinâmicas. Você pode ter o que a gente chamava para a empresa privada, que tinha aqueles coworking, né? Mas você pode ter os coworking dentro da própria administração pública. Quando a Camila ali falou que o prédio é ocupado pelo estado todo, o nosso também tem isso, mas talvez no futuro ele tenha uma dinâmica melhor, talvez se só um andar ali mesmo, para cada um, e as repartições fiquem mais rápidas, mais ágeis nessa questão. Se economizou muito a questão mesmo de veículos, né? Ou seja, diminuiu. Até tem um dado interessante, que um dia eu estava vendo, TV francesa, TV 5, né, de jornalística deles, e como eles avançaram. Na verdade, a pandemia, quando iniciou a pandemia, eles tiveram preocupação, primeiro, né, se ia ter lockdown ou não, como que ia fazer o trabalho e tal. Mas o medo já se instala. As pessoas falavam assim, não, vou evitar andar de ônibus. Já começa por aí. Eu não vou andar num transporte que tenha várias pessoas, mesmo de mato e tal. Elas começaram a utilizar a bicicleta. Então, se ampliou as ciclovias em Paris. Né? Hoje, está muito maior, tem uma parte da ciclovia muito grande na frente da Notre Dame, que eles estão lá reformando tudo. Tem até aula. Eles agora têm aula até que nem tem aula do Detran, né? Vamos dizer aqui para carro, eles estão com aula para bicicleta, porque eles perceberam que a adesão foi muito grande. É lógico que, por se tratar de Europa, tem o inverno. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que, em algum momento, também, o andar de bicicleta não é tão, assim, prazeroso assim na Europa. Né? O piso fica meio congelado, você pode escorregar. Tem outras coisas. Mas, durante esse período que eles tiveram agora, que a pandemia atingiu o verão deles,
eles mudaram esse hábito e diminuiu muito a emissão de CO2, né? A gente verificou em várias reportagens mostrando a Baía de Guanabara, né, como tubarão-baleia, eram, vamos dizer, outras espécies que não estavam frequentando tanto mais ali a Baía de Guanabara e começou a frequentar até áreas limpas de plástico. Então, né, quantas imagens a gente viu de golfinhos, vários golfinhos juntos, né, em várias outras baías. Então, a gente percebeu que teve uma retomada desses espaços pelas outras espécies, né, e também uma diminuição pela própria obrigação mesmo de você não ficar usando algumas locomoções, você ir mais para a individualização no sentido da bicicleta, você ter ficado mais na sua casa, então você emitiu menos CO2 mesmo, por causa que você não usou seu veículo. Eu acredito, sim, que se a administração for mais séria nesse sentido, fizer realmente um levantamento, houve várias pesquisas, né, o próprio Ministério da Economia chegou a solicitar pesquisas para, eu acho que até deve ter chegado para vocês também, essa questão de como estava sendo o trabalho remoto, se estavam sentindo alguma diferença, tanto porque tem a questão social também, né? O ser humano é social. Então, tinha muitas pessoas também que sentem a falta, né? A gente está pensando em pessoas que têm família, que têm o contato, o convívio e tal, e que tem até o convívio positivo, mas tem pessoas que convivem em famílias que o dia a dia não é tão saudável, e também tem pessoas que estão sozinhas, moram sozinhas, e que era no ambiente de trabalho que elas tinham aquele contato social, expandiam, tinham novas ideias, que estavam mais criativas. Mas eu acho que é isso, é a administração pública entender que é um modelo, sim, para ser adotado, o trabalho remoto, e, de repente, deixar aberto, né? Para aqueles que se sentiram bem e que deram uma resposta positiva do seu trabalho, com eficiência, competência, e falarem, eu consigo entregar meu serviço, eu não preciso estar aí, eu prefiro estar aqui, administrar meu tempo de uma forma diferenciada, mas entregar no prazo ou no horário que você solicitar. Eu acho que a administração tem que estar um pouco mais aberta para acolher isso daí. Muitas empresas privadas, porque a gente sempre também vai a reboque, né? Nós somos um indutor, nós temos que ser exemplo, um indutor, né? Nas compras públicas, tudo, mas também, muitas vezes, a gente percebe que as empresas privadas estão muito mais avante. E muitas dessas empresas informaram mesmo que elas estavam fechando escritórios, estavam deixando virar coworking, tudo, porque perceberam que estava tendo a resposta positiva já do local que estão, né? A gente pode pensar cada um no seu mundo privado. Eu mesmo, eu estava fazendo um curso de língua estrangeira e acabei fazendo de forma online agora, né, deram continuidade de forma online, e eu não vejo necessidade de retornar para a aula presencial. Assim, pode ter ferramentas que, de repente, a pessoa na lousa mexa, tal, né, tem alguns outros instrumentos que você pode usar eletrônicos que possam até estimular melhor o aprendizado, mas não vi assim uma perda significativa nas aulas à distância. Justamente. Inclusive, a universidade está acontecendo assim, né, com as aulas à distância. Todas as modalidades de ensino, desde o fundamental, médio, técnico e o superior, né? Então, a população, a sociedade teve que se ajustar, né? E a gente colheu os frutos bons disso tudo, que um deles é justamente essa questão do trabalho remoto com eficiência, né? Exatamente. Eu acho que o que você acabou de informar em relação ao ensino vai dar mais assim, força para aqueles ensinos que já eram EAD e que tinha assim, uma dúvida, a própria sociedade falava, mas essa pessoa foi formada à distância, né? Eu não vou dar muita importância para esse certificado que ela está me apresentando aqui, né? No currículo e tal, colocando EAD. Eu vou querer mais aquela pessoa que estudou mesmo presencial. E agora a gente está verificando que não é bem assim. Vai depender muito do emissor, né, da comunicação e de quem está recebendo, do receptor. Ou seja, como sempre, é de como a pessoa ensina e de como a outra pessoa aprende. Exato. Isso é muito individualizado, né? Henrique, as perguntas do chat aqui a gente já concluiu, mas eu quero perguntar se mais alguém quiser ainda, né, aproveitar que o Henrique está aqui à nossa disposição mais um tempinho, alguns minutos, podem colocar as perguntas ou ligar o microfone. E se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nenhuma contribuição ou comentário, a gente já vai se encaminhando para as considerações finais, para a gente ir encerrando.
E quando tiver disponível essa gravação, a gente vai disponibilizar lá no YouTube, a gente vai só fazer uma edição na abertura. E aí eu envio o link para quem quiser. Eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail para quem é membro externo e está aqui participando de outros órgãos e quiser solicitar a apresentação, a gravação, é só me solicitar por e-mail, que eu encaminho. Eu já coloco aqui no chat o nosso e-mail. E o e-mail é sustentabilidade@unifal-mg.edu.br, mas eu vou colocar aqui no chat. E, mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao Henrique pela atenção e disposição conosco, né, nesse momento aqui do curso, falando sobre a 3P. Já quero deixar o convite para todos que estão aqui retornarem na quinta-feira, no dia 12, agora às 14 horas, novamente. Nós vamos ter o Henrique de volta, junto com a Carol, do INT, junto com a Adriana Toches, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para fazer um debate sobre esse tema PLS e A3P e como esses documentos, essa agenda contribuem, né, com o serviço público, a gestão pública, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, as oportunidades, que nós vamos debater isso na quinta-feira. Então, já deixo aqui o convite. Se você quiser fazer suas considerações finais, Henrique, fique à vontade. Eu quero novamente agradecer, em nome da equipe da 3P, do Ministério do Meio Ambiente, agradecer a Julieta por ter feito o convite. É sempre um prazer mesmo poder estar passando, né, as informações sobre a agenda. Como vocês viram no meu histórico, eu participei da agenda já há mais tempo e agora estou novamente inserido agora na equipe que é do próprio Ministério. E para mim sempre é muito prazeroso poder falar de algo, porque você tem que acreditar, né? Então é uma agenda que eu acredito. Eu sou, assim, ambientalista, mas dentro do ambientalismo você também tem agendas que você acredita mais, acredita menos. E essa é uma agenda que eu acredito de verdade, porque eu pratico, né? Eu acho que a agenda que você, no que você acredita, você tem que ser praticante, e a questão dos 5 R's mesmo, como nós conversamos aí, eu vejo sempre como um bate-papo, porque eu gosto sempre dessa questão mais amigável, de vocês poderem estar podendo, né, pelo chat, e é mais uma ferramenta que nós estamos utilizando nesse momento de pandemia, e que a distância já fica insignificativa, né? Eu estou aqui no apartamento que eu resido aqui em Brasília, vocês estão, né, provavelmente todos em Minas, né, e talvez até em cidades diferentes, e estamos todos podendo participar, escutar, complementar, e convidados mesmo, como a Julieta falou, agora para o dia 12, para dar continuidade. Agora vai ser provavelmente uma mesa que terão questões diferenciadas, mas que voltadas no mesmo assunto, né? Vai ter um PLS, vai ter a 3P, eu aqui fazendo a palavra pela 3P, e novamente é isso, é um agradecimento dessa comunidade, Julieta, agradeço à Universidade Federal de Alfenas por esse convite, agradeço em nome de toda a equipe lá do Ministério do Meio Ambiente de estarmos aqui mais uma vez podendo passar a transmitir, né, essa agenda que é tão cara para nós, que é a agenda ambiental da administração pública, que pode fazer uma diferença, sim, na cultura, na forma de pensar, e que você pode levar para o seu dia a dia, né? Porque não é como o Leonardo mesmo falou, isso pode ser feito em empresa privada, isso aí pode ser feito na sua casa, e isso pode ser uma nova forma de ser. Você ter essa responsabilidade socioambiental nos seus atos, nas suas compras, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Agradeço e boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez. A Priscila está perguntando que horas vai ser na quinta. Priscila, vai ser nas 14 horas novamente, no mesmo link de acesso dessa sala de hoje. Tá? A gente vai soltar também outra divulgação com arte, ainda hoje, amanhã, talvez. Tá? Muito obrigada mais uma vez, Henrique. Obrigados a todos que participaram aqui, aqueles que também vão poder assistir depois pela gravação, para poder dar andamento ao curso, né? Porque nem todos têm a disponibilidade nesse horário para fazer de forma síncrona, então a gente disponibiliza a gravação também. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana.